Olá pessoal, eu sou a Lau Simões, tecnóloga em marketing digital, e hoje eu vim falar de dois assuntos que eu adoro: inteligência artificial e animações. Sim, anime, né? Não vim falar só sobre a trend do Estúdio Ghibli, que tá dando o que falar sobre seu lado polêmico, né? Já que virou uma trend, viralizou aí colocar suas fotos na versão do Estúdio Ghibli. Mas também vim levantar uma pauta muito interessante sobre a geração de imagens por IA, por inteligência artificial. O que a gente pode esperar desse futuro? É o fim inevitável dos artistas? Tá complicando a vida dos designers? Não tá? O que vai acontecer, né, gente? Isso é um impacto muito grande e não tem como eu não falar desse assunto aqui, sendo uma especialista de marketing. Então, eu vou desdobrar aqui com a minha visão, né, e o que eu estou vendo também no mercado a respeito disso, pra gente debater aqui. Mas antes disso, vamos pra abertura! Antes de tudo, eu tenho que contextualizar para vocês o que está acontecendo, que treta é essa, que confusão, que polêmica, né? Para vocês entenderem, caso vocês ainda não estejam muito a par do que tá rolando. Gente, o Estúdio Ghibli é um dos estúdios de animações mais aclamados do mundo, mais premiado, mais reconhecido, né? Todos os seus filmes são muito únicos. Por quê? Porque tem autenticidade, um traço muito único, histórias muito profundas, personagens marcantes. Então, é um estúdio que ele tem um nome muito grande aí, né, na indústria cinematográfica. Já ganhou 2 Oscars, o último em 2024 aí com Menina e a Garça e com a Viagem de Chihiro, que inclusive eu tenho tatuagem também do dragão de Viagem de Chihiro, né? Então, eu sou uma fã também desse estúdio e das obras que ele tem. Então, só a par, né, pra vocês entenderem o que é o Estúdio Ghibli. Tá. Então, onde tá o problema da trend que aconteceu aí com o Estúdio Ghibli? Primeiro, viralizou, virou uma trend, todo mundo começou a jogar suas fotos de artistas, fotos de filmes, né, próprias lá no ChatGPT, mandar aquele prompt, faça um estilo Ghibli desta foto, e acabou viralizando. E o que aconteceu para essa trend começar a virar uma polêmica, de fato, né? Foram 2 questões que eu vi. A principal foi que resgataram um depoimento do Hayao Miyazaki, que é o fundador do Estúdio Ghibli, falando a respeito sobre o uso de inteligência artificial na sua obra, né? Que ele deu uma declaração bem ácida, que ele é totalmente contra o uso de inteligência artificial. Ele deu ali, vou deixar aqui na tela passando o que ele tinha falado na época. Então alguém resgatou que ele já tinha falado isso, que é o posicionamento dele em relação a esse assunto. E segundo, foi a empatia das pessoas com artistas autorais, né? Sobre esse assunto, porque basicamente o que a IA está fazendo é pegar uma obra original e fazer umas cópias, né? Pegar uma foto e transformar naquele estilo, o que levantou vários debates morais, éticos sobre o uso de inteligência artificial, principalmente sobre os direitos autorais. Então teve esse posicionamento de artistas e de pessoas que estavam se solidarizando com os próprios artistas, e é claro, essa declaração do Hayao, que eles... Hayao? E essa declaração que eles trouxeram do Miyazaki, que acabou fortalecendo, né, a parte polêmica. Tanto teve gente que evitou ficar postando fotos sobre isso e tal, virou uma forma de protesto também na internet. Então foi isso a geração da polêmica em si. O que aconteceu após essa parte negativa da trend ser levantada, né, pelos próprios usuários na internet? Bom, a própria OpenAI, né, foi criticada por mais de 400 artistas sobre essa trend, né, sobre a questão de direitos autorais e tal, que estavam sendo gerados com aquelas imagens. E a própria empresa deu uma declaração falando que ia colocar tipo um filtro no robô para que esses comandos, esses prompts não fossem atendidos. Tanto se você pedir hoje, né, pelo menos para mim aqui é assim, se você fizer um teste pedindo, faça estilo Ghibli, estilo tal, estilo desse, dando nomes próprios, né, no seu prompt, ele vai negar e falar por causa de uma questão de direitos autorais, ele não vai fazer. O que talvez não impeça você tentar fazer outro prompt e tal, né? Não que eu tô dando dica, mas só falando aí que eu sempre acho que tem uma brecha nessas coisas de prompts de inteligência artificial. O que acontece? A OpenAI foi criticada sobre isso e tal, mas aí levanta uma questão pra gente, né? Se você também aí tá preocupado, é ou não é crime fazer essas artes, fazer essas replicações, sendo que ela
tem um autor original. Gente, eu já queria fazer esse vídeo aqui, mas eu assisti também o vídeo do Gaveta. Ele fala de forma otimamente técnica, né, sobre essa questão, sobre a visão do artista e tal. E aí, se você tá se dúvida se é crime ou não, né, ele respondeu no próprio vídeo dele, então vou trazer essa informação aqui também. Não é crime. E se você perguntar pro ChatGPT, ele também vai falar que não é. O que seria crime aí no caso de direitos autorais? É quando você pega personagens autorais, por exemplo, a Chihiro, o Totoro, você pega outros, a Ponyo, né? Você pega vários outros personagens, inclusive o gatinho também. Se você pegar esses personagens e tentar recriar coisas com eles, utilizar eles, aí sim cai como crime de direitos autorais que você está infringindo. Mas o traço, o estilo, ele não é patenteado, não tem como você patentear isto e tal, né? Então por isso teve gente que questionou, mas se eu fizer um desenho do estilo Ghibli num papel, você está infringindo direitos autorais? Não faz sentido pra mim. Teve gente que falou isso na internet. Mas o que acontece é que o estilo não é crime, você usar o estilo. Aí eu te pergunto, onde está o problema então de toda a trend? O Gaveta também falou isso lá no vídeo dele. Está justamente que uma IA, ela não cria nada. Ela se baseia num banco de dados e ela reproduz, ela gera alguma coisa, né? Então ela tem que ter um banco de dados para ela capturar uma informação, para ela te dar uma resposta. Por isso que a gente tem que dar um prompt bem exato para a gente ter uma boa resposta da IA. Não só ChatGPT, mas qualquer IA que você for trabalhar funciona desse jeito. Então, qual é o BO aí? Para gerar essas imagens, né, o ChatGPT não pegou isso de um estilo que todo mundo usa. Olha, todo mundo usa o estilo Ghibli e tal, e outros artistas. Não, ele pegou esse estilo Ghibli diretamente dos filmes, das obras originais, para poder fazer essas imagens, gerar essas imagens. Então, o banco de dados dele é os próprios filmes, são as artes autorais para criar essas imagens. Não tem como ele ter pegado de outro canto. Então, o que eu chamaria o que está acontecendo agora com o Estúdio Ghibli é basicamente um estilo de pirataria moderna, uma pirataria por IA, né? Que é onde você faz uma cópia do original e começa a reproduzir ele várias e várias vezes. Acredito que isso está acontecendo não só com o Estúdio Ghibli, mas como outras e outras e outras questões na internet, porque, como eu disse, a inteligência artificial ela não cria nada do zero, ela pega algo que já existe e traz para você. Talvez ela reformule aquela informação original, mas continua sendo uma cópia. Então, o que a gente tem que entender é que isso é uma forma de pirataria que está acontecendo na internet, com imagens, acontece com textos, acontece com artigos. Teve um problema, né? Eu não sei se eu falei no outro vídeo que eu falei sobre inteligência artificial pode estar roubando o teu trabalho, né? Deixa aqui a indicação do vídeo. Mas a OpenAI já estava tendo problema com direitos autorais há muito tempo, né? A gente volta aqui e fala sobre os jornais que estavam começando a processar a OpenAI, que é a dona do ChatGPT, porque eles estavam pegando as matérias, acesso às matérias, às informações e dando resposta para os usuários dentro da plataforma. O que não é legal, porque se você entrar em alguns jornais, você vai ver que os jornais, eles vendem essas informações. Não são sites acessíveis para você só entrar e ler, né, como alguns têm artigos e blogs e etc. Mas o que acontece? Quando você entra num jornal desse que tem um assunto exclusivo, né, o jornal que pegou aquela matéria, criou aquela matéria, é um conteúdo autoral. O que o ChatGPT faz? Copia e cola e joga lá para informação dele. O que caracteriza como crime de direitos autorais. E também estavam tendo problemas com esses jornais, né? Então isso já foi lá, acho que em 2023, 2024 já estava tendo essa treta com jornais. Agora está tendo também com geração de imagens. O que faz eu pensar que futuramente vai ter mais problemas com conteúdos na internet e direitos autorais com inteligências artificiais. Com certeza. Principalmente porque ainda não tem uma lei, uma regra fixa, né, sobre inteligência artificial, porque querendo ou não, uma tecnologia muito nova pra gente que vai precisar ser parametrizada futuramente. Pra gente se colocar um pouco, né, no lado do artista, porque como eu disse, eu entendo a trend, tudo que é viral, né, a democratização da informação, a democratização do acesso à tecnologia. Eu nunca serei contra a democratização do acesso à tecnologia para as pessoas, mas eu acho que esse debate é mais profundo do que a gente imagina, principalmente em questão de direitos autorais, porque a gente tem que se apanhar um pouquinho no lado do artista, né?
O Estúdio Ghibli, ele é renomado justamente pela sua autenticidade. Então são filmes que demoraram anos para serem feitos, obras que levaram aí muito tempo, muito trabalho, muita dedicação, muito empenho para ser feito. É realmente uma obra-prima, né? Não é à toa assim que os filmes são reconhecidos até hoje, premiados, e tem um monte de fã por aí. Justamente do próprio estúdio, né? Então, a gente entende o lado do artista, que é revoltante sim ter o seu trabalho pirateado, plagiado por uma inteligência artificial. Mas, que nem eu disse, eu ainda sempre fico pensando, né, na democratização do acesso à tecnologia, mas, que nem eu disse, falta também uma regulamentação aí pra ninguém sair perdendo ou sair injustiçado, que nem no caso que eu acredito que é uma injustiça com o Estúdio Ghibli, sim, quando isso é usado de forma indevida. Que forma indevida? Tem gente comercializando, ganhando dinheiro em cima disso, que eu acho erradíssimo. É a pirataria na veia, né? Porque você tá ganhando dinheiro com o trabalho de outra pessoa, que eu acho extremamente errado. Mas quando se trata de usar apenas o IA para postar uma foto divertida com um amigo, postar alguma coisa só por postar ali, eu não vejo tanto problema, tá? Nessa parte, assim, quando é para entretenimento, para lazer. Agora tem pessoa usando essa tecnologia para se promover, ou para ganhar dinheiro, ou para usar num post comercial. Aí eu acho bem errado você tirar vantagem, né, de alguma coisa para ganhar dinheiro com ela. Não acho que seria, assim, tão benéfico, né, usar só uma imagem, mas tem outros usos mais inteligentes da inteligência artificial que eu vou falar mais pra frente. Mas eu vim falar justamente pra você que tá vendo esse vídeo, é o primeiro vídeo que tá vendo no canal, não se inscreveu ainda, então se inscreve aí embaixo no canal. Também deixa o like se já é inscrito, né, se é novo, também deixa o like pra ajudar bastante o nosso crescimento por aqui. Então, vamos continuar. Sempre tem que falar isso que eu não posso esquecer. Ética e moral com o uso de inteligência artificial. Como eu falei anteriormente, né, eu acho que a gente tem um problema aí, porque algumas coisas eu concordo, outras eu não concordo com esse uso e tal, que algumas coisas eu vejo problema, outras não vejo tanto problema, como eu disse, né, no trecho anterior. Mas o que levanta pra gente em questão? O estúdio não autorizou, né, o uso das suas obras para inteligência artificial, então basicamente ela só usou e dane-se, né, o estilo, o que leva a gente a questionar quantas outras informações, né, na internet, que está na internet, pode ser um dado sensível ou não, estão sendo usadas pela inteligência artificial, o que é manipulado, porque elas também alucinam, né, inventam fatos também, né, a inteligência artificial ainda tem muito, eu sempre falo, cara, ainda dão 5 anos pra ela se aperfeiçoar e ficar bem melhor, porque cada ano ela vai ficando melhor, mais treinada. O próprio ChatGPT diz, eu estou sendo treinado, estou melhorando. Quando ele recebe um feedback de volta, ele fala que é importante o usuário dar um feedback de volta de uma resposta, porque isso ajuda ele a otimizar os resultados. Por quê? Porque ela alucina. O que ele não conseguir te responder, ele vai inventar algum dado. Isso é importante com conteúdo. Eu falei isso num vídeo que eu falei do ChatGPT aqui, né, dando sobre as copies. Fiz esse vídeo faz tempo, falando sobre isso. Então a gente precisa ter um prompt bem definido quando a gente vai conversar com o ChatGPT, porque quando ele não conseguir te dar uma resposta, ele vai inventar uma resposta, o que é bem perigoso, né, quando você trata de trabalhar com o ChatGPT para produzir conteúdo, senão pode ser que você está espalhando fake news por aí, nem sabe, né, então a gente sempre checa os fatos antes de usar o ChatGPT. Enfim, gente, essa questão de ética e moral, que nem eu disse, sobre usar os dados terceiros, dados sensíveis, dados que não eram para estar sendo divulgados ou falados, é tudo que ele puxa da internet. Por isso sempre falo tomar cuidado quando você trata de inteligência artificial sobre informações privadas e tudo mais, porque isso caiu ali na rede dele, ele pode utilizar e caminhar para outro usuário. Mas em questão disso, de geração de imagens, eu vejo que a gente tem, um futuro inevitável, seja para o design, seja para artistas, que tem muita gente que fica muito brava, fala que quem faz arte por IA não é artista, de fato não é. Se você faz 100% com a inteligência artificial, tipo assim, não tô dizendo quem fez um desenho começou a dar uma melhoradinha, uma mexidinha com IA, é uma coisa. Alguém que pega uma foto e faz inteiramente com IA não é artista de fato, tá? É só uma pessoa que sabe mexer com inteligência artificial. Então, essas questões todas que estão sendo levantadas agora, é importante pra gente entender.
É inevitável o uso de inteligência artificial? É inevitável. Como toda tecnologia que veio na nossa vida, ele veio para ficar e ele vai continuar sendo utilizado. A gente pode entrar em questões aqui ambientais, ecológicas, do futuro, sobre até psicologicamente falando, como essas pessoas no futuro vão ficar com tanto excesso de tecnologia, excesso de ar, mas acho que isso é um tema para outro vídeo, não é para esse vídeo aqui. Mas tem essas questões também que a gente precisa discutir futuramente sobre o IA, né? Como toda tecnologia na nossa vida está mudando essas gerações, mudando a percepção das pessoas com tecnologia, sobre como lida com a tecnologia, mas é uma coisa que a gente tem que parar para pensar. É eticamente correto? É moralmente correto? Devo utilizar isso? Não devo utilizar aquilo? A gente sempre tem que levar isso em consideração, né? Então a gente tem que entender o lado do artista também nesta parte. Bom, seria mais isso. Se você ainda tem dúvidas sobre direitos autorais, né? Não só aqui no uso de IA, mas também como você trabalha para não levar aquele famoso copyright, né? Levar alguma penalização por causa de direitos autorais, eu fiz um vídeo aqui no canal sobre isso, vou deixar o link aí em cima, falei só sobre isso. Você que publica nas redes sociais, você que tem um negócio, ou você que trabalha com isso, quer trabalhar futuramente com isso, precisa entender de copyright. É muito importante para você não ter prejuízo, né, e também danificar a sua marca, porque você infringiu algum direito autoral. Não faça isso, isso é muito ruim, além de ser antiético, né, gente? Então não vamos fazer isso. Gente, para fechar aqui, um último tópico é sobre a democratização do uso de IA, os prós e os contras. Então, só pra gente repassar e botar de vez um veredito sobre esse assunto. Bom, os prós do uso de IA, não preciso nem me alongar muito e explicar, né? Além da democratização do acesso, né, que é tipo, todo mundo pode mexer com inteligência artificial, seja do celular ou do computador, que é o ChatGPT, baixando o app ou outro app de inteligência artificial. Um dos prós é a rapidez nos processos, né? Fica muito mais fácil você fazer uma coisa hoje em dia. A inspiração para novos projetos, para ter novas ideias de coisas também. Organização, o IA te ajuda muito com a organização de projetos, de tarefas, de coisas do dia a dia, com dicas, com funcionalidades, coisas básicas. Quero fazer uma receita de bolo de chocolate. O IA te ajuda a fazer isso também. Padronização, uniformização de processos, tudo isso ajuda você a trabalhar de forma mais dinâmica, rápida e organizada. O IA pode te ajudar com tudo isso. Então, sim, é uma coisa que facilita a nossa vida? De fato, o IA tá aí para facilitar muito a vida das pessoas. Agora vamos falar os contras, né? Porque nem tudo é só flores. Bom, o contra vem da desvalorização humana dos trabalhos, né, que antes eram considerados humanos e valorizados por causa disso, agora é feito por uma máquina. A padronização, ou seja, vai estar todo mundo começando a falar do mesmo jeito, se expressar do mesmo jeito, com prompts fracos, porque a maioria das pessoas não trabalha o prompt direito, e às vezes também o IA começa a dar resposta igual para todo mundo. E eu já detectei IA num texto que me mandaram uma vez. Não é muito difícil, né? Vamos falar a verdade. Quando o prompt não é bem feito, a pessoa só copia e cola o ChatGPT, é fácil a gente identificar IA. Então vira uma padronização meio chata, né? A falta de autenticidade é outro contra, né? Acaba ficando uma coisa muito genérica, muito sem graça, não tem originalidade. Talvez a falta de criatividade também seja um grande problema. A questão dos direitos autorais, que foi o tema desse vídeo também, né? Copiando conteúdo de outro, de terceiro, não é uma coisa legal, não é uma coisa bacana para o negócio também. E outra coisa que eu penso é a dependência tecnológica em IA. Uma coisa que me incomoda muito é ver pessoas que estão muito dependentes, né, de inteligências artificiais para trabalharem, para fazerem coisas básicas também no seu dia a dia. A gente tá criando pessoas que não estão tendo capacidade intelectual, cognitiva, de resolver problemas sozinhas. É a mesma coisa, tipo, se você ficar um dia sem internet, você consegue resolver alguma coisa? É claro, seu trabalho vai ficar muito mais difícil, com certeza, mas você tem que continuar, sua vida tem que continuar se você ficar um dia sem internet. Eu vejo que o IA está caminhando para o mesmo caminho. Se um dia a plataforma de GPT sair do ar, você não consegue resolver mais nenhum problema ali diante sem a tecnologia, você não consegue fazer nada sem a tecnologia, essa dependência é uma coisa que me preocupa bastante sobre os futuros comportamentos das pessoas, né?
sobre não conseguir resolver. Então, assim, vai sendo pessoas cada vez mais dependentes da tecnologia, vão começar a aumentar aquelas crises de ansiedade, aquela ineficiência humana. Tudo isso vai aumentando e eu vejo como um grande problema futuro se as pessoas não saberem maneirar ou saber usar de forma correta essa tecnologia. Porque, como eu disse, eu não sou contra de forma alguma a novas tecnologias. Tem outras questões para discutir futuramente, né? Junto com esse desenvolvimento? Tem, né? Deixamos para outro tópico, para outro assunto. Mas a questão é que as pessoas têm que saber como lidar com a tecnologia, como conciliar a tecnologia com a sua vida hoje em dia, para não gerar dependência, porque tudo que é em excesso faz mal. Exatamente tudo na nossa vida em excesso faz mal. Então, é isso. Gente, estamos concluindo o vídeo, né? Voltei depois de grandes tempos, grandes pausas. Voltei para fazer um vídeo aqui no canal para vocês. Agora eu estou mais tranquila com a minha vida. Então, eu quero saber de vocês. Qual lado vocês estão? O que vocês acham disso tudo? Da treta do Estúdio Ghibli com a geração de artes pelo IA? O que você acha que o IA está se transformando na nossa vida? Que debates outros podemos levantar sobre isso? Esse aqui é só uma perspectiva que eu tenho, é a minha opinião. Aqui, a minha opinião sobre isso, tá? E deixem aí abertos os comentários para vocês falarem o que vocês quiserem a respeito deste assunto. Você discorda, você concorda, o que você acha, né? Eu sempre gosto de ver a opinião de todo mundo aí, independente de qual seja. Se tiver fundamentos, fatos, né? Comente aí também. E é isso, gente. Não esqueça do like. Se não se inscreveu, se inscreva, por favor, para ajudar o canal, pra gente ter mais inscritos, pra gente crescer, pra continuar produzindo conteúdo aí pra vocês. Se tiverem alguma sugestão do próximo vídeo, deixem também que eu vou anotar. Eu tenho que fazer um novo calendário agora pra 2025. Um grande beijo pra vocês. Fui!